Gênesis, capítulo 6, versículos 5 e 6. E viu o Criador que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Criador de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. As Escrituras, ela é valiosa, nada se compara com ela. Ela mesma, ela prova o peso que ela tem. Basta o ser humano comparar com sinceridade, puxando pela justiça e pela razão, que compreenderá que as Escrituras não é história inventada por homem. Só a Nova Aliança tem mais ou menos 2000 anos que foi escrito, e a Antiga Aliança tem mais de 2000 anos escrito, e ela permanece até hoje. A Escritura, ela diz que o ser humano é mau, e devido a essa maldade o Criador matou aquela geração de gente na época de Noé. E hoje, qualquer pessoa que for olhar pela razão como está a raça humana hoje, percebe que a raça humana está do mesmo jeito, ou seja, tem a mesma natureza, está seguindo a maldade. Hoje, no presente, é muita violência, é muitas obras más. Por exemplo, eu vou citar aqui a corrupção na política, é o egoísmo. As pessoas seguindo a sua natureza velha, egoísta, pensando em si. Então, o estado presente e futuro também da raça humana confirma que as Escrituras, ela não é história inventada por pessoas. É porque o ser humano está morto espiritual para com o Criador. A própria Escritura, ou seja, a Escritura também revela isto. As pessoas desprezam as Escrituras, mas é para continuar atendendo a mesma natureza velha, a carne.
Aqui na mesma leitura de Gênesis, capítulo 6, o versículo 3, está escrito assim: Então disse o Criador: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Então, se as pessoas meditar, está de acordo com a Escritura. O ser humano é carne, e a carne ela é má, ela é imunda. Então, se o ser humano atentasse para as Escrituras pela razão, com sinceridade, perceberia que a Escritura ela não vem de sabedoria humana. Porque como pode um livro permanecer durante tanto tempo firme, revelando o passado, o presente, e ainda também revela o futuro, e revela a tal ponto que o Criador ele revela até o número do governante mundial que virá, o anticristo. Seu número é 666. Na época que foi escrito, há 2000 anos atrás, mais ou menos, ficaria até meio difícil a pessoa compreender atentando pela razão humana. Como, por exemplo, a gente poderia, ou seja, a pessoa poderia pensar, mas como vai ser que um homem vai governar o mundo? Porém, hoje já está tomando forma. Hoje, né, não de hoje, né, mas já se fala na nova ordem mundial. Então já vai tomando forma. A Escritura, ela mesma revela o peso dela. O problema são quem labora com ela, que adulterou ela, não obedeceu, aí ela enfraqueceu, não deu resultado, ou seja, não gerou pureza nas pessoas, ou seja, santidade. Primeiro, o pessoal judeu se desviar, não obedecer às Escrituras e se desviar a tal ponto de que matou o filho do Criador pendurado no madeiro, ainda que tem perdão para quem se converter, né? Hoje, né? Porque os que mataram já morreram, né? Falando os de hoje, quem se converter tem perdão, porque também, né, está de acordo com a Escritura que o Cordeiro deveria morrer para perdoar os pecados de quem passa a negar a sua natureza velha, imunda, que é a carne, né? A natureza velha, carnal. Então, como eu ia dizendo, quem labora com a Escritura não obedeceu primeiro o judeu, aí veio a nova aliança. O pessoal da nova aliança abandonaram também as Escrituras. Hoje só tem aí mercenários, pastores que não ensinam a Escritura de acordo com a verdade, ou seja, adultera as Escrituras, pastores e ovelhas. Aí com isso enfraqueceu a Escritura. Adulterar os nomes, adulterar até o nome do próprio Criador, botaram para Deus, mudaram o nome do Filho do Criador para Jesus. E os pastores e ovelhas, eles não se importam, eles não têm zelo pela verdade, eles dão continuidade a esse engano, a essa mentira, ensinando, falando Deus, Jesus, enganando a humanidade. Com exceção de alguns que já entenderam que o nome não é esse, né? Já entenderam que os nomes foram adulterados, esses desigrejados.
Aí não estão lá nas igrejas, mas também não obedecem às escrituras, não. Eles também continuam atendendo à mesma natureza velha pecaminosa. Então, quem labora com as escrituras hoje são 3 grupos. Os judeus, que elaboram com a velha aliança, os católicos e os evangélicos. Mas nenhum dos 3 grupos serve ao Criador. Todos eles atendem à mesma natureza velha, carnal, pecaminosa. Todos eles buscam viver. Todos eles estão buscando deleite, prazer, casar, trabalhar, se estruturar, misturado com os ímpios, porque tem que se misturar. Para alguém buscar essas coisas que eu citei, ele tem que se misturar, porque são as mesmas coisas que os ímpios estão buscando, se estruturar. Os melhores empregos, ou seja, os empregos têm que se misturar. É por isso que a pregação verdadeira é essa aqui, é simples. Quem achar a sua vida nesse mundo vai perder a salvação. Ou seja, quem quiser se salvar tem que morrer para esse mundo. A mensagem verdadeira das Escrituras é essa aqui. Eu vou repetir. O filho do Criador, ele disse, quando ele estava perto de ir para o Calvário ser morto lá, ele disse, se alguém quiser vir após mim, pegue o seu madeiro e me siga. Seguir para onde? Para o Calvário também. O que é que significa isso? A gente tem que negar a nossa carne, velha. Todos os dias a gente tem que morrer para esse mundo. Então, quem labora com as escrituras adulteraram, não obedeceram, aí a escritura, ela não deu resultado. As escrituras, ela é a luz. As escrituras, ela não é uma luz, ela é a luz. Qualquer outra luz que aparecer diferente da escritura é falsa. A própria escritura, ela mostra isso, que ela é a luz. Salmo 119, versículo 105, diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, quando o ser humano se converte, estuda as escrituras com o desejo de praticar justiça e misericórdia, que é isso que o Criador quer, ele se converte, ou seja, ele se converte, ele passa a buscar, a agradar o Criador, ele passa a desejar a pureza de vida, que é a santidade. A pureza de vida, se vestir decentemente e se separando de todas as outras pessoas que vivem segundo a carne, os não crentes e os crentes, ele vai tendo o seu olhar aberto através das escrituras, que é a luz, e ele percebe que as escrituras, né, ela não vem de homem, ou seja, não é de sabedoria humana. A gente percebe e a pessoa já passa a se afastar, porque se afastar das pessoas, dos não crentes, todos, né? Todos, porque todo mundo tem a mesma natureza velha,
E também do falso crente, todos os falsos crentes, porque o falso crente ele está atendendo também a mesma natureza carnal pecaminosa. Ele só está com o egoísmo de querer a salvação. É o egoísmo da carne, até isso ele é imunda também. É o egoísmo. Ela agora crê, né, que o Filho do Criador morreu, aí ela morreu para perdoar pecado, aí ela acha que ela pode, né, tomar posse da salvação e continuar também vivendo. Aí já vai contra a própria Escritura que diz: quem achar a sua vida, perdê-la. Então são esses cristãos, eles estão dessa maneira, católico e evangélico. Eles estão querendo a salvação e ao mesmo tempo também estão vivendo nesse mundo. Mas na verdade eles só estão vivendo neste mundo, não tem salvação para eles. Porque a mesma Escritura, que é a luz, ela diz: sem santidade ninguém verá o Criador. Então a Escritura, ela é a luz e ela prova que ela é a luz. Ela revela que todo ser humano tem a sua natureza velha pecaminosa, tem a sua natureza má. Tanto as pessoas brancas, as pessoas negras, os índios, o mulato, o cafuso, né? Tanto o brasileiro, o americano, o africano, os asiáticos, todos vieram de Adão e Eva e têm a mesma natureza, velha, pecaminosa e safada. Nós temos essa natureza velha, pecaminosa e safada. A pessoa que não estiver seguindo a safadeza é porque ela está freando a sua natureza velha, pecaminosa, por medo. Seja medo das pessoas falar, ou seja medo de ser punido pelas leis, se for um país que tiver leis rígidas, então ela freia. Mas se deixar o ser humano sem freio, a imoralidade triunfa, a imoralidade aumenta. Os homens vão pegar a mulher dos outros, as mulheres dos outros vão pegar os homens, ou seja, as mulheres pegam os homens dos outros, ou seja, é adultério, é fornicação, porque a nossa carne ela quer o sexo. É por isso que o Criador, ele chega e bota freio através da Escritura. Como é o freio? O freio é ele dizendo: não matará, não roubará, não adulterará, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem também o marido também não, né? Não mentirá. E por aí vai. As escrituras, né? Tá sempre, ou seja, a escritura tem os freios. A nossa natureza velha, pecaminosa, ela é má e safada. Se deixar sem freio, ela segue a safadeza. Os brasileiros, como as leis são imorais, os brasileiros estão seguindo a safadeza, seguindo a natureza velha. Por quê? É uma multidão se mostrando safadeza, sensualidade é safadeza. Aí os outros, como são safados também, contemplam, porque a nossa carne, todo mundo tem o mesmo desejo de contemplar. Então é tudo safado, fica de um lado só. Também a carne, as pessoas, né, não vai falar contra, porque ela também sabe, eita, se eu for falar, eu vou encarar um monte de gente na safadeza, então eu vou ficar tudo lá do safado. Porque se for falar, vai encarar né, essa multidão de mulher safada mostrando as coxas, vai encarar esse exército de homem safado também, sensual, e os outros restantes também, que estão também, né, do lado dos safados, porque contempla e também tem filho na safadeza, ou seja, na sensualidade. Tem filha na safadeza, na sensualidade. Tem marido na safadeza, na sensualidade. Tem um avô na safadeza também. Ou seja, aí fica tudo de um lado só. Ou seja, a artimanha da mesma natureza velha carnal. A carne é a mesma, é a artimanha dela. Mas a escritura, como ela é a luz, aí ela mostra claramente, aí
crê nas Escrituras e obedece, tem os olhos abertos, compreende isso, aí se afasta, se separa e automaticamente só resta o isolamento, ou seja, automaticamente ele se torna estrangeiro aqui, que tem que se tornar mesmo. Aí também com isso já fica desmascarado todos os cristãos, os judeus, católicos, ou seja, os católicos, os evangélicos, os judeus, estão tudo desmascarados. As escrituras desmascaram. Porque estão todos seguindo a carne, estão todos vivendo e buscando viver. Estão em harmonia com os ímpios, os não crentes, porque não quer se separar. Não quer reprovar, que é para não ser odiado, não ser morto, porque a carne ela mata. Os que seguem a carne ela mata. Já matou e vai matar. Até isso também a Escritura ela revela, por isso que a Escritura tem peso. Matou o Filho do Criador, a carne, porque quem segue a carne, por isso que eu digo a carne, né? Quem está seguindo a carne, mataram o Filho do Criador, mataram os apóstolos, teve profeta que foi morto. Pelo menos um eu me lembro que a Escritura cita, foi morto parece entre o altar e o alpendre. Foi morto pelo pessoal de Israel na época, falando aqui na Antiga Aliança. Foi morto. E, tratando agora de futuro, a Escritura diz que os servos do Criador vão ser, o Filho do Criador ele falou isso, vão ser odiados de todos, mas não é os de fora somente. Dá até os detalhes, vai ser odiado até do pai, da mãe, dos irmãos, dos parentes. E não é só uma raivinha, não, é matar. É ódio, vão matar, entregar para ser morto. Aí com isso fica claro o peso das Escrituras. Ela revela passado, presente e futuro. Então, para alguém que tem muita gente, principalmente os ateus, atacando as Escrituras, porque as Escrituras têm falha, sim, tem falha. Mas eles desprezam, eles não atentam para isso aqui que eu estou apresentando como razão, porque eles querem continuar atendendo a mesma natureza velha maligna, mas estão caminhando para o inferno. Porque também só tem o inferno para a carne, para os que seguem a carne, crentes e não crentes. O crente mundano, carnal, e o não crente vai tudo para um lugar só. Só se salva se converter. E se converter é negar a própria, a dita carne, que é má, que é imunda. Então, se o ser humano atentasse pela razão com sinceridade para as coisas que a Escritura revela, perceberia que o Criador ele existe pela fé, pelas coisas criadas, pelas coisas reveladas pela Escritura, como eu estou revelando agora. Ou seja, revelando não, né? Apenas falando que a Escritura é quem revela, né? Ou seja, apenas falando, né? Que a Escritura mesmo é a luz, é ela mesmo que revela. Perceberia que aqui não é um livro comum, não. Por que não é um livro comum? Aí levanta a pergunta, quem foi que fez um livro? Humano inventaram, né, essas histórias que permaneça firme por tanto tempo e revelando passado, presente e futuro. Nenhum. Não precisa nem caçar que não tem, não precisa nem procurar que não tem. Porque história é história, uma coisa inventada é inventada. Com o passar do tempo, cai em esquecimento, as pessoas percebem que é engano, é mentira. A pessoa morre, inclusive até o mentiroso que escreveu, ele morre também e vai para o inferno. Agora a Escritura não, está aqui firme. A Escritura ela fica firme. Possa ser que chegue o tempo de acabar a letra no papel ou na internet, possa ser. Mas fica escrita na mente e no coração, porque isso também está escrito, né? Que o anticristo ele vai degolar os servos do Criador. Então fica claro que a palavra vai ficar firme no coração e na mente. Eu não sei se a Escritura daqui para o fim do mundo vai ser acabada, destruída, eu não sei. Por que eu digo assim que não sei? Porque lá em Amós tem uma fala que diz que o Criador iria mandar, que eu não sei se isso está para vir ou já veio, né? Mas parece que não passou não, essa cena aí, não,
Parece que não veio não. Então se não veio, vai vir. O Criador diz que vai mandar fome, não de pão. Né? Ué, nem cedo de água, que eu estou só citando de cabeça. Se eu citar alguma coisa errada, mas pode ir lá para o texto. Para mim o profeta é Amós. Também se eu errar o profeta, é porque eu estou citando de cabeça, mas para mim é Amós. Eu vou mandar fome não de pão, mas de ouvir a palavra. E vão andar para cima e para baixo e não vai achar. Parece que é assim. Então, essa palavra, ou seja, eu penso nela, eu medito nela. Se eles destruírem a palavra, é para cumprir a escritura. Então, com isso fica claro o peso das escrituras. Se destruir, destrói só em papel ou na internet, mas na mente e no coração, não. Não. Ela permanece. Esses pregadores da Bíblia que tem muitos seguidores, muitas visualizações, é porque eles são falso carnal e esses seguidores, essa multidão de seguidores são todos carnais. Aí fica elogiando nos comentários. É a mesma carne. É a mesma carne, tanto a que está pregando como o ouvido que está escutando. Tudo seguindo a carne. Porque a verdade, o carnal não gosta. Porque a verdade já vem logo com chicote para a carne. Já vem logo como cipuada. Né? Repreensão, me refiro, né? Até explicar, para ninguém não querer distorcer, dizer, oxê, vai bater as pessoas. Não. Cipuada é repreensão. Não mate, não roube, não minta. Isso é com uma cipuada na carne, que ela não gosta. Se vista decentemente, aí como é muita gente na safadeza, inclusive até os evangélicos também, muitos na safadeza, não gostam da pregação verdadeira. Agora, os falsos ensinos, pode observar, é multidão de visualizações e multidão de comentários. E multidão de pessoas também que se inscrevem no canal. E eles ficam pedindo. Né? Tanto pede como as pessoas também sem pedir, porque é a carne. Tudo aí é a carne. Mas a Escritura já mostra, já é o contrário, o caminho é outro. O Filho do Criador diz, entrem pelo caminho estreito. Porque largo é o caminho, larga é a porta. E são muitos que entram nela. É essa porta aí. Eles estão tudo na carne. O caminho estreito não é esse aí não, dos evangélicos não.